Nós vamos focar aqui hoje, neste episódio, em dois termos que assustam muito as pessoas. Habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais. Será que eu tenho habilidade extraordinária? Nos procure, na dúvida, procure assessoria, consulte alguém para verificar a sua elegibilidade. Eu sou o Sam Pereira e esse é o Green Card Cast. Tudo bem, professor? Tudo jóia? Estamos com o professor Domingos Pandeló Júnior e vamos falar mais um pouquinho. Vamos falar, professor, sobre Green Card? Vamos. O vídeo de hoje é sobre como saber se sou elegível para o Green Card. Professor, dúvida frequente, sou elegível, não sou elegível, os termos que são usados, habilidades extraordinárias, é uma coisa que gera uma certa confusão. Poderia esclarecer um pouco para a gente isso? Em primeiro lugar, existem várias possibilidades para se pegar o Green Card. Você pode pegar o Green Card por parentesco, você pode pegar o Green Card por investimento, tem o EB3, o visto EB3, que também dá o Green Card. Nós vamos focar aqui hoje, neste episódio, em dois termos que assustam muito as pessoas. Habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais. Será que eu tenho habilidade extraordinária? Porque, por exemplo, se você estiver querendo pegar um EB1A, o EB1A, ou EB1 em geral, é um visto para pessoas com habilidades extraordinárias. O nome assusta. Sim, ainda o Einstein Visa, né, Einstein professor? Visa, o nome assusta. Já o EB2, no caso o EB2NW, mas vale para o EB2 também, habilidades excepcionais. Assim, para resumir muito, em tese, o EB1A, você teria que estar no 1% da sua área. O EB2NW, você teria que estar nos 10%. Então, olhando assim, numa primeira análise, parece que o EB1 é um pouco mais seletivo do que o EB2. Porém, e você sabe disso, em alguns casos eu prefiro ir para o EB1 do que para o EB2. Mas isso aí é estratégia que a gente usa na hora de montagem dos casos. Existem outros vistos que não dão residência permanente, como o O1, que também é um visto para habilidade extraordinária, mas a gente não vai falar dele hoje aqui. Enfim, será que eu tenho essa habilidade extraordinária? Vamos pegar o caso da habilidade extraordinária, do EB1A. Você tem que ter alguma coisa que eles chamam de um prêmio para a vida. O que seria esse prêmio para a vida? Ganhar um prêmio Nobel. Samuel, se você ganhar um prêmio Nobel, você pode mandar uma cartinha, a gente faz a sua petição só com uma cartinha, escrita à mão mesmo. Fala assim, meu nome é Sam Pereira, eu sou o ganhador do prêmio Nobel. Acabou. Você vai receber o Mas no caso, né, professor, que a gente não ganha o prêmio Nobel, por exemplo, nenhum brasileiro nunca ganhou. Supondo Infelizmente. que nós não tenhamos ganho, existem 10 itens e você tem que atender pelo menos 3 desses 10 itens. E como é que é feita a análise? Eu vou falar primeiro como é que é feita a análise, depois eu falo um pouco sobre os itens. Como é que é feita a análise? A análise é feita de duas formas. Primeiro, uma análise mais, vamos chamar de quantitativa. Material sobre você que saiu na mídia. Aí você manda lá cópia de artigo que saiu em revista, jornal. O oficial da imigração que vai estar analisando vai olhar, vai dar um checkzinho lá, falar, tem. Artigo que você publicou, por exemplo, artigo científico que o Samuel publicou, ele vai olhar e falar, ele mandou aqui 5 artigos, Então ele vai fazer primeiro uma análise quantitativa. Ter recebido um alto salário na sua área, ele vai olhar, você mandou salário. Um salário maior que a média. Maior que a média, ele vai ticar. A primeira fase, então, é mais quantitativa. Na segunda fase, ele vai fazer uma análise mais qualitativa. O que é isso? O Samuel entregou 10 artigos que ele publicou em revistas acadêmicas. Esses artigos são relevantes? Esses artigos foram citados pelos pares? Esses artigos saíram numa revista com alto fator de impacto? Então, essa segunda fase, a análise é mais qualitativa. Tem um item lá que fala... pro habilidade extraordinária, pro EB1A, por exemplo, é participar de associação onde a entrada não seja automática. Sim. Então, o que seria isso? Não é, por exemplo, ter o CREF, ter o CREA, nem ter OAB. É ser membro, por exemplo, da Academia Brasileira de Letras, ou da Sociedade não sei do que, de tal área. É algo um pouco mais difícil, de entrada difícil. No caso do habilidade extraordinária, no caso do EB1A. Ter participado de alguma forma
julgando o trabalho de outros na sua área. É uma outra forma, você ter atuado como jurado, ou julgando o trabalho de outros, ou no caso de professores, você numa banca de TCC, numa banca de dissertação de mestrado, Então, vejam, são coisas possíveis. Sim. Então, você não precisa ganhar o prêmio Nobel, são coisas possíveis, tá? Então, sair matéria sobre você na mídia, julgar o trabalho dos outros, você publicar artigos científicos. Salário acima da média. Salário acima da média, são coisas possíveis. Ter sucesso comercial, no caso comercial ou artístico, porque esse visto também se aplica para pessoas do meio artístico, né? Se aplica para atletas, então sucesso em competições. Então são elementos possíveis. Mostrar que você é um profissional de destaque, né, professor? Exatamente, acima da média, bem acima da média no caso do EB1. Do EB1A. O EB2NW, a régua é um pouquinho mais baixa. Eu costumo fazer uma comparação entre o EB1A e o EB2, é que o EB1, você é julgado mais pelo conjunto da obra. Então, normalmente, quem aplica para o EB1 é alguém que tem uma carreira mais consolidada. Embora existam casos de aplicação com sucesso para pessoas com EB1A, pessoas de 30 anos, Sim. que é uma pessoa nova, né? E já tem uma carreira consolidada de sucesso, tem um reconhecimento muito grande. Um outro item que pontua recebimento de prêmios nacionais e internacionais. Então, veja, é um conjunto da obra, você é julgado pelo conjunto da obra. Tem que atender no mínimo 3. Isso. Eu sempre recomendo que você coloque mais de 3. Eu, particularmente, tenho um número mágico, 5. Eu gosto de trabalhar com 5, se possível. Por quê? Porque se você mandar só 3 e o oficial de imigração descaracterizar um deles, você já perdeu a elegibilidade. Então, quando você manda mais, você já deixa aí uma margem de segurança. É claro que tem que mandar com consistência, né? Não dá para mandar, mas esse é um ponto. Então, acho que um cuidado que a gente tem que ter, Samuel, isso aqui é um ponto importante, as pessoas têm personalidades diferentes, se enxergam de forma diferente. Eu já vi muitas pessoas com realmente habilidades extraordinárias sem ter essa percepção de que tem habilidade extraordinária. Sim. E o contrário também acontece. Eventualmente, pessoas que não têm uma habilidade tão destacada e acham que tem. Então, qual que é a minha sugestão? Até para ver qual o melhor caminho, qual é o visto mais adequado que dê o Green Card, já que o objetivo final é o Green Card. No final das contas, acredito eu que para a pessoa que está pegando, não interessa muito se está pegando um EB1A ou um EB2NW, né? Claro que os processos são diferentes, os caminhos são diferentes, mas o resultado final é o mesmo, é o Green Card, a residência permanente. Então, a minha sugestão sempre é procurar, conversar, pedir uma consulta gratuita para verificar a elegibilidade. Será que eu me enquadro? Sim. Será que eu tenho que melhorar alguma coisa? Como é que é esse processo? Então, isso aí pode ser de extrema valia para essa pessoa que está em dúvida. Exato, né, professor? E convidando mais uma vez para que façam essa consulta gratuita. E no caso, vamos supor, olha, ainda você não é elegível, mas olha, vai por aqui, faz isso, se você fizer isso e aquilo, você será daqui a um ano, né? Então, acho que vale muito a pena, né? Ou a pessoa acha que é elegível para um visto e você fala, olha, o melhor caminho para você é esse. Exato. Apesar de nós podermos tentar nesse aqui que você veio solicitar, esse pode ser mais interessante. De acordo ali com a experiência profissional, né? Exatamente. Porque aí nós vamos levar em consideração não só o perfil dele, mas como que o USCIS está analisando os casos. Exato. O que eles estão olhando? Onde que está pegando? Como é que está a régua? É melhor ir para o outro lado? Não é? Então essa análise também é importante. Áreas prioritárias. Áreas prioritárias, exatamente. Lembrando que o professor tem o hobby de ler as apelações da USCIS, então quer dizer, está sempre bem informado, né, professor, com relação aos casos que tem sucesso, né? Mas essa leitura das apelações é muito interessante, porque você começa a entender o processo de tomada de decisão por parte de quem está julgando lá, né, dos oficiais Sim. da USCIS. E às vezes, Samuel, um detalhe pequeno faz toda a diferença no caso. Sem dúvida. Uma palavra mal colocada ou bem colocada, faz toda a diferença no caso. Sim. E é isso que a gente procura na hora de estruturar
um processo. Na verdade, eu não sei se a palavra certa é essa, mas é um julgamento, né, que o oficial faz, porque ele não é um rol ali, você cumpriu isso e se isso está aprovado. Tem muita discricionalidade no processo, o que acaba gerando alguma insegurança. Sim. Né? Porque não dá para ser julgado por uma inteligência artificial que vai pegar, você põe lá, ela vai tum. Tá aprovado. Não, ele olha, julga, analisa, interpreta e tem um grau de discricionalidade. Então, tem um pouco de interpretação dele, daquele teu caso. Por isso nós vamos voltar mais uma vez, né, professor, na importância do plano, né, pessoal, plano profissional. Plano pessoal, plano de negócios é extremamente importante. Quer dizer, a montagem do processo é extremamente importante. Eu já falei aqui mais de uma vez, você tem que montar o processo não para você, o processo é seu, mas você está montando para convencer o oficial de imigração, você quer convencer o governo dos Estados Unidos que a sua ida para lá é estratégica, que a sua ida para lá vai ser importante para os Estados Unidos. Então, tem que ser feito nessa linha. Essa é a forma de se trabalhar isso. Em última análise, o oficial está pensando, esse profissional aqui, ele vai agregar valor aos Estados Unidos? Eu penso assim, né? Sim, até porque esses vistos são para pessoas que realmente são diferenciadas. Os Estados Unidos têm interesse em receber pessoas qualificadas, você sabe disso, várias áreas têm um déficit muito grande de profissionais, não consegue formar o número de pessoas necessários para que a economia cresça, né, na velocidade que tem que crescer, e os Estados Unidos necessitam dessas pessoas. E são pessoas extremamente qualificadas do mundo inteiro que estão dispostas a reiniciar sua vida nos Estados Unidos. Exatamente, né, professor? Em última análise, é um processo ganha-ganha, né? Os Estados Unidos está levando um profissional extremamente gabaritado, sem ter investido na formação daquele profissional, e em troca está dando um país de liberdades, oportunidades, né, professor? Segurança, depende do que a pessoa está buscando, né? Exatamente, Samuel. Oportunidades de trabalho, enfim. Exatamente. Né? Mas esses termos, habilidades extraordinárias, muitas vezes, pelo menos na minha experiência, eles afastam um pouco, né? Sim. Então, é um trabalho que a gente tem de toda hora tá ali explicando, né? O nome assusta, né? O nome assusta, mas a gente precisa desmistificar um pouco isso. Não quer dizer que seja fácil, que todo mundo vai conseguir, porque não é esse o objetivo deste tipo de visto. Existem outros que são mais tranquilos de se conseguir, mas o EB1A, o EB2NW são vistos um pouco mais seletivos, mas ainda assim existe aí a possibilidade de que uma pessoa, atendida aos requisitos, estruturando o seu plano corretamente, possa conseguir êxito aí no processo. Professor, fala um pouco mais especificamente do EB2NW, o senhor falou bastante do EB1A, ao invés de 1%, né, está no 1%, no EB2NW a régua desce um pouquinho, você está nos 10%. Como se fosse os 10%, é um visto também que dá o green card da mesma forma, por isso que eu digo que o resultado final acaba sendo o mesmo. Existe o EB2 puro. No EB2 puro você tem que ter uma permissão de trabalho do Departamento de Trabalho. Isso faz com que o processo demore um pouco mais. Por isso a maior parte das pessoas acaba pedindo o EB2NW. O Brasil é o campeão de EB2NW. Se você observar o número de pedidos de EB2NW do mundo inteiro, o Brasil bate todos os países, bate China, bate Índia agora, né? Sim. Então, é um visto que caiu aí no gosto do brasileiro. Eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande na elaboração de um pedido de EB2NW, porque você tem que apresentar um plano de negócios ou um plano pessoal. Isso tem que estar muito bem amarrado com a petição, E mais um detalhe importante, a pessoa tem que necessariamente trabalhar, tem que cumprir o plano. Sim. Eu já comentei em outras ocasiões também, se você descumprir o plano, você corre o risco de perder o seu green card, de ter o seu green card revogado. Basicamente, para você ser elegível para esse visto, você tem que ter... As regras variam muito, mas vou dar aqui um quadro relativamente simples. Tem uma graduação, graduação de nível superior, embora você possa conseguir sem graduação de nível superior também, com ensino técnico e um pouco mais de experiência em termos de anos. Mas vamos pegar aqui um exemplo clássico. Ter graduação, ter aí cerca de 5 anos de experiência, ter destaque na área, você tem que ser um profissional destacado, não é um visto qualquer,
E o mais importante de tudo, você tem que deixar muito claro no teu processo, a hora que o oficial de imigração ler o seu processo, ele vai ter que ter a seguinte sensação: o que essa pessoa está falando que vai fazer aqui é algo importante para os Estados Unidos, tem uma importância nacional para os Estados Unidos, essa pessoa aqui tem as qualificações mínimas necessárias para tocar esse projeto, ela está bem posicionada no mercado para tocar esse projeto, ou seja, no geral, no cômputo geral, é uma pessoa que merece a dispensa da oferta de trabalho, que é o NW, ela atende os requisitos do EB2, então o visto vai ser concedido. Se você falhar, mesmo que você atenda os requisitos do EB2, mas se você falhar em demonstrar que tem o caso vai ter, essa tua proposta vai ter impacto nacional, que você está bem posicionado, que você tem todas as condições de levar adiante o caso, você pode ter teu visto negado. Então é um visto extremamente técnico, não é um visto simples de se fazer, é extremamente técnico, tem que estar tudo muito bem amarradinho. Uma dúvida que me ocorreu agora, professor, eu fiz o meu plano pessoal ou de negócios, óbvio, como você disse, eu tenho que executar, mas eu comecei a executar meu plano nos Estados Unidos e aquilo não funcionou como eu previa, mas por outro lado eu descobri aqui uma nova rota aqui. Mas eu poderia perder meu green card por isso? Olha, o que pega é quando você não cumpre o combinado. Então, por exemplo, você se comprometeu a ir para lá e fazer isso, fazer A, B e C. Um ano depois, você foi para lá, não fez nem A, nem B, nem C. Sim. Sem motivo. Você concorda que você burlou o sistema? Agora, pegar esse exemplo que você deu. Você foi para lá para abrir alguma coisa, para empreender em tal área, para fazer X, Y, Z, chegou lá, teve o Covid. Teu plano mudou totalmente. Então, a grande questão é, se por algum motivo você não conseguir concretizar o teu plano, já vai deixando tudo registrado, as tentativas que você fez, onde não deu certo, o que você está pensando em fazer a partir daí, porque caso você seja cobrado, pode ser que você não seja cobrado, mas caso você seja cobrado, você tem como justificar plenamente. Uma coisa que chama a atenção, e você conhece bem os Estados Unidos, o americano trabalha muito com a questão da confiança. Sim. E ele te dá um voto de confiança. Sim. Mas se você jogar fora essa oportunidade, você vai estar em maus lençóis. Então a grande questão é ser sincero, jogar claro. Se tiver algum problema, mas você tiver como comprovar que você tentou de tudo para cumprir aquele plano e não deu certo, por isso que você está indo para o plano B, vamos dizer assim, isso não é necessariamente um problema. O que não problema. pode, eu acredito, é que seu plano seja uma peça de ficção para conseguir o visto. Exatamente. Especialmente se você não vai cumprir aquilo, você faz um negócio mirabolante, fala, ó, tá aqui. O cara fala, uau, que coisa boa. Quero isso. Para a economia americana, tá aprovado. E aí, você fez? Não, já tô com um green card. Você vai perder o seu green card. Seu green card pode ser revogado. Aliás, é muito comum ver na internet pessoas até falando isso. Ah, eu vim fazer isso, só que eu não tô fazendo, eu tô entregando... Nem tentou. Eu tô entregando... eu tô prestando serviço para a Amazon, tô sendo Uber. Isso Cuidado, é um risco, né? Porque... Ainda deixando prova ali, Deixando prova. Você foi para fazer. Que nem você falou, eu fui para fazer. Olha, tá aqui, eu tentei tudo. Sim. Não deu certo. Aí eu tô no plano B. Sim, entendeu? Normal, justo. Faz sentido. Tá certo, professor. Nós estamos aí chegando mais pro final do nosso vídeo. Eu sempre faço aquela pergunta, né? Mais alguma coisa a acrescentar sobre o tema? Não, acho que um pouco o resumo de tudo. Habilidade extraordinária, habilidades excepcionais. Einstein Visa. Não se assuste necessariamente com os termos. Na dúvida, nos procure. Na dúvida, procure assessoria, consulte alguém para verificar a sua elegibilidade. Eu confesso que eu mesmo, quando eu ouvia falar em Einstein Visa, eu achava é o prêmio Nobel, é o medalhista de ouro, é um artista, né, um gênio. Pode ser. Sim, mas não é só isso, né? Não necessariamente. Você pode ser ali o 1% da sua área, do seu nicho, né? Sim. E mais importante que isso, comprovar que você é um profissional de alto valor. Tudo comprovado. Documentação, cartas de recomendação, isso tem que estar muito bem amarradinho. Tá certo. Tem alguma dúvida? É elegível? EB1A, EB2NW? Eu tenho as tais habilidades excepcionais, extraordinárias? Nos procure, né, professor? É isso aí. Teremos aí o maior prazer de
de atendê-lo, fazer uma consulta gratuita e ver se você é elegível. Se não é elegível para esses vistos, é elegível para outros vistos, né? Nos procure, o contato aí do nosso site está na descrição do vídeo. Teremos o maior prazer de atender, né, professor? Exatamente, é isso aí. Esse foi o Green Card Cast de hoje. Meu nome é Sam Pereira. Muito obrigado.